Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, que nosso Pai Oxóssi possa nos abençoar e nos inspirar para que nós possamos absorver, né, o máximo de conhecimento possível, né, para que nós possamos receber, às vezes, uma orientação, né, desses conhecimentos que a gente vai falar hoje. Se vocês quiserem dividir alguma dúvida, né, alguma pergunta, hoje nós vamos continuar, né, naquele livro das 7 ervas, das ervas sagradas, tá? E no ponto, naquele material lá atrás que eu passei para vocês, na continuação, a gente vai falar sobre os seres. Esse é o ponto de hoje do livro, para a gente finalizar. Eu não vou trabalhar o livro inteiro, porque, como eu disse para vocês, tem uma boa parte do livro que vai entrar nas ervas específicas, nas sementes, nas frutas, nas flores. Então, é muito exaustivo, até para a gente ficar falando e lendo tudo, né? Aí, o ideal é que vocês pesquisem, olhem no próprio livro, né? E vão aprendendo. Que isso, a gente estava até comentando com o pessoal aqui, é um estudo de uma vida, né? É uma vida de estudo e de observação, né, para a gente saber realmente um pouquinho, saber um pouquinho, a gente vai estudar muito para saber um pouco da atuação das ervas, até porque é uma variedade muito grande, né? Então, a gente vai trabalhar essa parte do livro, tá? E depois eu trouxe para vocês uma parte daí específica do material do curso que eu estou fazendo, né, para falar daí da atuação das ervas, que na verdade são as ervas que a gente mais usa dentro do ritual de Umbanda, para banhos, para macis, para preparações, tá? Então, o ponto de hoje é para falar sobre os seres da natureza vegetal, tá? Por que eu gosto tanto de falar disso? Porque, assim, é uma coisa tão mitológica, né? Será que existe? Será que não existe? Sim, eles existem, né? Esses seres que vivem numa dimensão inacessível, invisível, falando, né? Alguns clarividentes conseguem ver, né? Esses seres naturais, são seres que aí a gente tem que imaginar que a criação, gente, ela é infinita. As dimensões e os planos da criação são infinitos. E nós lidamos só com essa parcela, com esse mundinho material nosso aqui e malemar com o mundo espiritual. Mas a gente não pode esquecer que o nosso mundo material e o mundo espiritual são desta nossa dimensão humana. E existem seres de outras dimensões que não são humanos. Então, esses seres, né, que são os seres da natureza, os seres vegetais, eles têm esse outro estado, né? Essas espécies, né, vegetais, eles não têm uma alma, um perispírito como nós, mas eles têm um plasma vivo, né, que os anima, que os individualiza, né, da mesma forma como todos os animais desta dimensão, tá? Esses espíritos, essas formas da criação, tá, são elementais. O que quer dizer? São formas, só para diferenciar, eu até grifei ele no material, a gente tem que diferenciar elementar de elementais. Quando a gente fala em ser elementar, a gente está falando de forma de vida básica. O que é isso? Elas são puramente instintivas e são sustentadas por plasmas vivos, tá? E não são dotadas de um corpo energético estável. Então, eu tenho seres, por exemplo, que atuam, esses seres elementares, que são com energia sem livre-arbítrio, sem forma, eles não têm atuação de escolha como os humanos têm. São seres que vibram só em uma energia, tá? Só para vocês entenderem como os plânctons, né? Como são seres como as amebas, são seres muito primitivos em relação a nós, tá? Na criação, que vibram nessas energias. Agora, quando eu falo em elementais, então elementar é elementar mesmo, é básico, são formas de vida básicas, baseadas em energias puras. Quando eu falo em elementais, eles são de uma forma mais evoluída, tá? Que tem um corpo energético
individualizados, são seres individualizados, tá? Esse corpo energético desses seres, eles obedecem à sua formação de acordo com a sua natureza. Então, a gente vai ter elementais de fogo, de água, de terra e de ar. Nós já sabemos, né? Você já deve ter ouvido falar, a gente até comentou aqui, por exemplo, dos elementais do fogo, que tem a classificação lá dos elementais do fogo, que são as salamandras, né? Que são seres que atuam no fogo, na energia do fogo, né? Tem os silfos, né? As fadinhas, que são da energia ou do elemento ar, né? As sereias e demais categorias da água, e nós temos os chamados de duende, gnomo, etc, etc, que são o elemento vegetal, tá? Só que esses seres, gente, vegetais, esses gnomos, que, né, não são lendas, e não é à toa que existem tantos relatos de visão, de manifestação, eles são seres conectados à energia vegetal. Só que a forma deles não é só de duende. Então, no livro ele traz relato de médiuns, de videntes, que já conseguiram ver diversas classes de seres, né, da natureza vegetal com diferente formação. Então, você tem, assim, corpo energético deles em forma de espinho, outros semelhantes a cipós. Então, eu até imaginei aquele igual do filme lá, dos Salvadores da Galáxia, lá que tem aquele bichinho que ele parece um cipó, assim, que estende. Então, esses seres existem, né? Eles atuam. Então, eu tenho formados corpo formado de folha. Eu tenho, assim, uma classe gigantesca desses seres elementais da natureza, tá? Que atuam na energia vegetal, tá? E essa classificação é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não restringir, não imaginar, né, que as coisas são só assim, ó. Tem só esse daqui, assim, assado, para a gente poder expandir. Por que eu estou falando isso também? Esses seres, eles têm uma noção do divino criador, uma noção de Deus tão certa, tão forte, que eles não duvidam, eles têm certeza e eles têm aquela consciência de que eles estão atuando por vontade do Criador. Então, são seres que vão atuar sempre em benefício, né, daqueles que os... E eles podem ser, sim, evocados, utilizados, só que não é assim, né? Não é assim fácil. Vou lá na floresta, faço lá uma fogueira, chamo os duendes para fazer o que eu quero e assim, pronto, eles vão me obedecer. Obviamente que não. Esses seres, eles têm uma capacidade de reconhecer a energia e a autorização daqueles que estão chamando por eles. Então, você pega, por exemplo, alguém que já está iniciado, que sabe manipular a energia ou essa atuação desses seres vegetais, eles automaticamente reconhecem e se prestam a trabalhar, a ajudar em prol daquele pedido. Então, nossos guias protetores, nossos guias de trabalho, eles têm, né, assim, com maior relação com vegetal, com fogo, com ar, etc, etc, mas eles têm essa iniciação, eles sabem fazer isso. E a gente não vê, mas quando eles estão manipulando determinado elemento, eles muitas vezes estão se servindo desses seres para o trabalho. Porque esses seres, eles emanam, eles vibram aquela energia deles, seja o ar, seja a terra, seja a água, de maneira muito intensa. Então, eles vibram aqui, eles espalham e eles conseguem manipular aquilo de uma forma que nós humanos, e quando eu falo isso nós humanos, até os nossos guias que são humanos, não conseguem. Então, esses seres da natureza, eles são fabulosos quando eles vão atendendo esses pedidos, né? Então, eles sempre observam, primeiro, quem está pedindo,
o que está pedindo, para quem está pedindo. Eles têm toda uma ordenação divina, eles têm isso muito certo. Então, falar assim, vou chamar um ser natural para prejudicar alguém. Não vai, não consegue. Os elementares, aquele elementar, que é aquela energia, aqueles seres energeticamente mais simples, podem ser manipulados para o mal, para a magia negra. Para a magia para o mal. Agora, estes seres aqui, elementais, né? Lembra sempre do gnomo, da salamandra, dos silfos? Esses não podem, porque eles têm a noção do divino criador já dentro deles. Eles não podem ser invocados ou não podem ser manipulados para prejudicar ninguém, nem para fazer nada que contraria a lei divina. Então, é uma coisa muito bacana isso, né? Eles olham, tem um mérito, porque assim, então eu vou chamar, né, um ser desse para me ajudar, e eles vão observar qual é o teu... Eles sabem disso, até onde eles podem ir para ajudar. Porque a magia existe, nós trabalhamos com ela. Mas então, vocês vão perguntar, então o médium de Umbanda, ele tem o guia dele chama, né, seres energeticamente poderosos, maravilhosos, que vão poder dar um jeito em todos os seus problemas. Lógico que não, gente. A gente não pode nunca esquecer que nós estamos aqui na Terra por um processo de aprendizado. E nem sempre a nossa vontade é o melhor para o nosso aprendizado. Então, eles interferem até onde é permitido, seja em cura. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar, eu estou doente, então tenho que aceitar porque esse é meu karma. Eu, sinceramente, gente, eu abandonei essa ideia há muito tempo. A gente veio aqui para aprender, mas acima de tudo, a gente está aqui para ser feliz. A vontade maior de Deus para a nossa vida é felicidade, né? A felicidade vamos dizer assim, é o nosso objetivo maior. Sendo feliz, você naturalmente espalha aquilo ao seu redor. Você ajuda o outro, você faz o outro feliz. Então, você não dá o que você não tem, né? A gente tem que evocar. Então, essas criaturas, elas vão tratar nossas doenças, vão regenerar nosso corpo, vão fazer limpeza das nossas casas, né? Muitas vezes, quando você entra na mata, você sente aquela sensação de que você está sendo observado, né? Quem tem a sensibilidade um pouquinho mais aguçada ou se programa para entrar na mata pedindo licença, já pensando nisso, já se conectando com esses seres, você consegue senti-los. Você consegue sentir os olhinhos lá que estão, né, observando o barulhinho, certas coisas. Por quê? Você pede, por isso quando você entra num espaço natural, você sempre pede licença, né? Dá licença para entrar aqui, porque é o espaço onde eles estão ali, né? Eles estão ocupando aquele espaço, que é um espaço, sim, um espaço sagrado, né? Toda mata é um espaço sagrado. Então, você pede licença para colher a erva que você precisa, para fazer o trabalho que você precisa, né? Seja qualquer espaço, mas estou falando da mata especificamente, que a gente está falando dos seres vegetais, né? Tem um livro, gente, muito legal, que é o livro do Tranca-Ruas, tá? Nesse livro do Tranca-Ruas, ele conta a última encarnação desse espírito do Tranca-Ruas, que é em outra era, não é na nossa era aqui conhecida, é em outra era da Terra, né? E nessa era, a magia era muito forte, e é muito legal no livro, porque ele conta, ele foi para um lugar, ele foi exilado, e ele e a família dele, a mulher, os filhos, eles tinham contato direto com os elementais. Eles interagiam, viam o tempo inteiro esses elementais, e os elementais ajudavam eles como? Olha, onde é o melhor lugar para plantar, qual que é a hora de colher, o que eles vão plantar. Então, eles tinham uma integração com esses elementares da natureza ali, principalmente da mata, da selva, gigantesca. Eles viam, ouviam, conversavam. Eles interagiam, por quê? Porque era muito natural, né? E eles eram magos, os dois magos, preparados, desenvolvidos, e eles tinham todo aquele carinho, aquele respeito, eles viviam com os elementais assim, como se fosse uma coisa cotidiana, normal, né? E é muito legal essa parte do livro, que ele fala como os elementais,
ajudavam eles nessa parte, né, da colheita, da abundância. Então, não faltava nada, eles estavam sozinhos, numa ilha, isolados, e não faltava alimento nenhum, nunca para eles. Porque eles ouviam as vozes, era literalmente as vozes da natureza. É muito legal o livro, muito bacana mesmo, tá? Quem quiser aí as indicações, esse eu não sei se eu tenho ele em PDF, mas esse é fácil de conseguir, tá? Não está esgotado nem nada. E aí, falando desses seres, como eu falei da mata, gente, vamos pensar então nos espaços mágicos vegetais. O que são espaços mágicos vegetais? Quando eu falar de espaço mágico, vai servir para todos os outros pontos, sejam para as pedras, né, para os cristais, sejam para os espaços geométricos, tudo que eu vou falar, né, quando for falar de vela, o espaço mágico é um espaço delimitado de atuação de uma determinada magia. E nessa magia, quando a gente fala de espaço vegetal, é um espaço que eu vou delimitar e vou colocar plantas ou partes das plantas para utilizar nessa magia, né? Esse espaço, gente, ele tem que ser delimitado, ele tem que ser preparado, e aí ele se transforma num campo de atuação multidimensional. Estou lendo do livro aqui, tá? Olha que bacana. Observem que o vô Benedito, quando ele risca os espaços mágicos, aquilo que ele faz, seja no ponto dele, que quando ele chega, ele risca o ponto dele. Vocês já perceberam que ele delimita? Aquilo é um espaço mágico fechado, que tem a sua função, que tem a sua finalidade. Quando vem um outro guia de uma outra linha, ele faz a mesma coisa, ele delimita um espaço, risca os seus símbolos, ou símbolos que ele vai utilizar, e coloca nesse espaço os elementos que ele vai utilizar para aquela magia. Porque quando você coloca os elementos dentro desse espaço específico, você está delimitando e colocando ali dentro o que você quer que vibre naquela magia. Tá? Você pode fazer isso, eu falei de dentro do terreiro, mas quando você vai fazer uma oferenda na mata, você faz a mesma coisa, você delimita um espaço, seja com vela, seja com pedra, com folha, com galho, mas você delimita o espaço e coloca os elementos de trabalho ali dentro. É a água, é a vela, é uma pedra, é uma fruta, né? É uma semente. Então, você vai colocar os elementos ali dentro de trabalho. Esse campo, né, ele se transforma. E aí, gente, esse campo ele vai vibrar, vai emanar, tá? Por isso que é um campo de trabalho multidimensional. Ele vai vibrando, se a gente conseguisse ver, eu não consigo, mas né, de um vidente, em alguns casos, consegue ver. Ele acende, tá? Esse vira um portal, ele acende e vai emanando aquela luz, aquela energia, porque ele foi ativado. Por que eu estou falando tudo isso? Você não basta fazer no livro tem um monte de mandala, né? Um monte de mandala linda, cheia de flores, de sementes, de folhas, etc, etc. Não adianta, sei lá, riscar, desenhar, colocar tudo quanto é tipo de coisa, se esse espaço não for ativado magisticamente. Ele vai ser só um desenho bonito. Eu sei que a gente vai falar depois dos pontos riscados, mas como a gente está falando aqui de espaço mágico, tá? É importante, porque eu vejo, às vezes, muitos médios riscando ponto, e me dá até um ruim, gente. Um ponto não é um desenho, tá? Um ponto é um espaço mágico, ele precisa de ativação, senão ele é zero, ele é nada. Não tem atuação nenhuma. Ou pior, dependendo do elemento que você utilizar, ele pode servir até para uma outra coisa. Entende? Então, tem que ter muito cuidado mesmo quando a gente vai falar de ativação de espaço mágico. Não tentem, ou imaginem que o espaço mágico precisa ser uma coisa muito elaborada, muito cheio de fogos e artifício e firulas. Não é nada disso. É o que a gente não vê, que é realmente o que importa. O que está emanando daquele espaço. Então, quando você vai no terreiro,
o guia, quando ele faz aquilo ali, aquilo não é um desenho para identificar, tá? E nem todos os guias têm assinatura ou precisam fazer aquela assinatura. E nem todos os guias ativam o espaço mágico o tempo inteiro, tá? Por que eu estou falando isso? Até por experiência própria. Eu tinha muita dificuldade, eu falava, gente, a Preta Velha faz anos, ela nunca risca ponto. Eu falava, o que será? Acho que tem uma coisa errada. Eu achava que era bloqueio meu, eu falei, acho que eu estou bloqueando, porque eu sou tão tonta, eu falei, acho que eu não sei essas coisas, não consigo captar direito, e aí eu fico com medo de fazer alguma coisa e estou bloqueando a Preta Velha riscar o ponto dela, fazer o ponto riscado. E eu ficava com aquilo na cabeça, matutando, e todo mundo riscando ponto, uma médium que Malemar, sabe assim, Malemar chegou, já estava lá, riscando um monte de coisa. Eu falava, vixe, né? Aí um dia ela olhou para mim, quer dizer, né, falou curta e grossa, e ela é muito querida, muito carinhosa, mas dessa vez ela foi muito firme. Ela olhou para todo mundo assim, e falou, se eu for aqui de um em um e perguntar para o guia, ela falou, não vou perguntar para o médico, eu vou perguntar para o guia. Para que serve aquele espaço que ele riscou? Ele não vai saber. Então, você fica aí quando precisar, risca, senão você não fica na sua aí, fica quieto, que não é assim que funciona. Aí eu sosseguei. E pouco tempo depois, ela pediu um determinado objeto, uma determinada pedra, e eu não sabia para quê, mas comprei, arrumei certinho, e do nada, assim, de repente, não sei o que estava acontecendo, porque ela pegou a determinada pedra lá e riscou um ponto, e era um ponto cheio de coisa, elaborado, tá. Ela falou, quando precisa, risca, senão não. E ela riscou só essa vez, porque tinha uma necessidade daquele ponto, naquele momento, para o trabalho que ela estava fazendo. Que não era nem para a pessoa que eu estava atendendo, era para outra coisa dentro que estava acontecendo dentro da casa. Por que eu estou falando tudo isso? Então eu não vou ficar quieta, eu não vou riscar nada, não vou fazer nada, vou ficar aqui porque eu não sei nada. Não, gente, não é assim. A gente faz as nossas coisas de acordo com a nossa capacidade e visão, né? O que você vai fazer? O que eu faço? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um espaço mágico vegetal. Lógico que eu posso. Com a minha, eu não sou iniciada. Não sou iniciada em magia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou na floresta, eu vou na mata, ou se eu não tenho acesso à mata, eu vou fazer dentro da minha casa. Eu vou fazer, delimito o espaço, seja com pemba, seja com giz, né? Eu risco aquele espaço, faço, né, a minha mandala ou o meu círculo de folhas, de flores e sementes, vou acender uma vela e vou pedir para aquela energia daquelas flores, daquela folha, daquela semente, daquela vela, daquela cor, né? Eu vou pedir aquela vibração para minha casa, para minha vida, para o meu corpo, para minha saúde. Você pede, né? Com aquela finalidade, você coloca sempre no espaço mágico, você coloca uma finalidade. Ó, preciso de proteção. Minha casa está passando por um momento de dificuldade com doença. Então, dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente sabe, você não precisa fazer uma coisa, você faça um círculo, coloca uma vela, se não tiver de cor, pode ser outra cor, pode ser branca. Coloca a vela branca para Obaluaê, para Nanamburuquê, que são os orixás de cura também, outros também curam, mas trabalham com a cura. Então, o que você coloca? Eu vou colocar um pouco de pipoca, um pouco de, né, a pipoca que é de Obaluaê, vou colocar as folhas do peregum roxo, que são folhas de Obaluaê, entende? Coloca a folha do peregum roxo e peça com o coração, com intuição, preciso fazer outra coisa, faça com simplicidade. A simplicidade, ela não desmerece a atuação. Que aquele que vai te atender, ele vai te atender, ele sabe teus limites, não precisa ficar arriscando coisas elaboradas, entende? Então, assim, o espaço mágico é extremamente importante, você pode fazer, deve fazer, mas sempre coloque a intenção, sempre, primeira coisa, um espaço mágico, ele é ativado
primeiro pelo teu pensamento. É a primeira coisa. E se não tiver pensamento, você pode ir lá, acender, fazer, montar. Se não tiver este pensamento firme, conectado com o que você está fazendo, ele possivelmente não vai acender, não vai nem ciscar. Vai ser um negócio muito bonito, mas não vai ter atuação energética nenhuma. Tá? Então, não estou falando para minimizar, os pontos são extremamente importantes, mas eles têm que ser realizados com sabedoria. Então, tem guias que vêm e riscam pontos com mais assiduidade, toda vez risca o ponto e tal, mas ele tem que saber o que ele está fazendo. O guia tem que saber o que está fazendo. Falando isso porque tem muita gente novata, tá? E eu falo quando eu coloco aqui, eu sei porque eu passei por essas dúvidas também. E eu achava que eu fazia, acho que eu tô quebrado, porque não risca ponto. Não tem obrigação de riscar ponto, tá? E em muitas casas, só risca ponto, quem risca ponto é só o chefe. Os outros não riscam ponto. Entende? Porque o ponto ele tem uma finalidade dentro do trabalho, dentro da casa e para o médium e para o guia. Então, se isso não for muito bem feito, bem certinho, não tem validade nenhuma, é só uma enfeitação ali, perde só tempo. Entende? Então, sempre prestem atenção, se tiver realmente, porque às vezes quando tem que vir, o negócio vem e risca. Mas não é isso que vai fazer a atuação do guia mais forte ou menos forte. Ele vai riscar quando for necessário. Então, tem sim ponto de assinatura para o guia se identificar, tem ponto de firmeza da casa. Agora, vocês imaginam, vocês todos os guias que chegam lá vão riscar um ponto, sabe-se lá Deus do quê, e vai interferindo, aquele negócio vai assim, tudo em dissonância. Os guias, eles estão ali afinados, por isso que eu falei, a gente tem que ter muita cautela para fazer isso, tá? Justamente porque não é uma coisa obrigatória, não tem que riscar o ponto toda vez que chega. O chefe risca para firmar o trabalho, mas é o chefe. E os outros guias? Os outros guias não são chefes. Entende? Eles vão atuar na sustentação energética do trabalho, da casa e de tudo mais. Mas eles não têm que deixar marcado ali obrigatoriamente. Entende? Então, assim, para não... Eu tô falando, fiz até eu voltei, a gente vai falar mais depois disso, quando for falar de ponto riscado, mas coloque vaso de flor, samambaia, né, pó, resina, tem muita coisa vegetal que pode ser utilizada e deve, não estou falando que não deve utilizar, mas isso é você utilizar na sua casa, nas suas oferendas, ou quando você for fazer, quero fazer, pode fazer, gente, não tem proibição, né? Não existe, o que você não pode fazer é ficar fazendo bagunça por aí, querendo achar, vou receber, vou baixar o santo fora do terreiro, em tudo quanto é lugar. Não é assim, até para a tua segurança, tá? Mas faça as suas coisas, faça. Olha, eu estou sentindo vontade, estou sentindo intuição por sonho, seja lá a forma que você recebe com mais força a sua intuição, você crie, faça o seu espaço mágico, vá observando, vá sentindo, né? Isso é seu. Isso não é do terreiro, isso é seu, né? É por isso que a gente tem que aprender a fazer também. E isso vai interferir no trabalho lá do terreiro? Não vai interferir em nada. Você não está desobedecendo, você está fazendo para você, você está rezando, né? Você está rezando com erva, com vela, tal, que é de um bandista, não tem nada de errado, tá? Quando a gente fala, né, de ser iniciado, gente, isso não é para constranger, não. Isso eu estou falando de magia, alta magia, de iniciado. E quando é iniciado, é uma coisa assim, os iniciados, eles recebem daqueles tronos, daquelas divindades, daquela vibração, eles recebem os recursos e as responsabilidades de guardião daquele mistério. Isso é muito sério, tá? Então, assim, e não é uma coisa, iniciei na Umbanda, batizei, sou médium, estou trabalhando, eu já sou iniciado. Não. Você é um trabalhador, você é um médium de trabalho. Todo mundo vai ser iniciado? Não, nem todo mundo tem aptidão para lidar com esta alta magia.
mas a gente tem que saber que ela existe e que a maioria dos nossos guias são iniciados em algum ponto de força, alguma vibração. Então, você tem guia que é iniciado, que recebeu essa outorga divina, porque é uma autorização, e esse guia, gente, ele leva consigo, gravado, tatuado no seu espírito, os símbolos daquele trono, daquela vibração. É muito bonito. Quem lê o Guardião da Meia-Noite vai se lembrar que quando ele vira um Exu de lei, que ele realmente se torna um Exu de lei, vem Omulu, tá? Vem Omulu, vem aquela entidade de Omulu e grava na capa dele os símbolos mágicos de atuação dele. A coisa mais linda do mundo. Foi um dos primeiros livros que eu li do Rubens Saraceni, e eu ficava assim, nossa, que é legal, né? A gente fica assim, nossa, que legal, vem e risca com aquele alfange, né? O alfange da morte, assim, vem e risca aquele símbolo mágico. Aí você fala assim, nossa, mas esse símbolo mágico e agora? Gente, ele foi iniciado. Não importa quantas encarnações, em quantos corpos ele passar, ele é um iniciado. Esses símbolos, eles podem adormecer, eles podem ficar invisíveis, mas eles estão lá. Estão gravados no espírito. Uma vez iniciado, é sempre iniciado. Tá? É muito bacana, tem um outro livro que fala que é o Guardiões da Lei Divina, ele fala também dessa iniciação, ele fala específico da iniciação da maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria é regida por Xangô. E a maçonaria, ele conta no livro, que a maçonaria não é da Terra, ela é de lá, do plano espiritual. E os maçons são iniciados lá no plano astral. E aí, quando eles vêm para a Terra, a vida conduz eles de uma certa forma para chegar ali, para ser iniciado aqui na Terra. Mas eles já foram iniciados lá no outro plano. Tá? Para lidar, para ler, para atuar dentro daquela vibração de equilíbrio que ele Xangô. Então, é muito legal. Então, a gente fala desses símbolos recebidos, eles são recebidos no espírito humano, e isso é indelével. Tá? O guardião daquele ponto, seja, né, daquele trono. Então, o espírito recebe a guarda do trono vegetal. Então, os símbolos de Oxóssi vão ser inseridos no espírito dele. Ele recebe esses símbolos de poder. E a partir daí, ele vai manipular essas forças, mas ele também é responsável por guardar estas forças, proteger essas forças. É um guardião, ele se torna um guardião daquele mistério. Então, ele pode usar, mas ele tem que proteger. Tá? Então, isso é uma coisa muito bacana, muito legal. Porque, olha, trabalhar com magias, fazer oferenda, consagração, muitas coisas, muita gente faz. Mas ser efetivamente um iniciado naquele trono mágico, isso é para poucos. Estou falando isso porque para vocês se lembrarem, olharem para os nossos guias como guardiões, como iniciados nesses mistérios, tá? E aí, quando a gente vai associando esse elemento vegetal nas magias e nas religiões, a gente tem, assim, uma coisa que é mais do que milenar. Acompanha a humanidade desde sempre, as ervas e os elementos naturais dentro das religiões, de forma mais ou menos intensa, tá? Muitas divindades e muitos elementos vegetais são utilizados nas religiões. Isso indica para a gente o quê? Umbandista não é dono da defumação. Umbandista não é dono de magia. Ritual da natureza, fazer oferenda na cachoeira, não é propriedade da Umbanda. Isso existe desde que o mundo é mundo. Né? Não importa, até ele fala, não importa o tipo de altar que você vá, seja na igreja, seja na cachoeira, o importante é que isso é feito, e toda vez que uma pessoa vai orar, vai rezar nesse ponto da natureza, ele vai ser ouvido e vai ser atendido. Não importa o tipo de altar, porque essas forças são regentes e imutáveis e incessáveis. Então, então o Oxum só atende o umbandista, o católico não.
Lógico que atende. Pode não dar esse nome. Em outras eras, os orixás não tiveram esses nomes. Não importa. O que importa é a conexão mental. É o maior indicador, é o maior comunicador, é o nosso pensamento. Ele chega em todos esses lugares, com todas essas vibrações, né? Então, o que a gente faz é dar uma forma, uma organização diferente, nome diferente, né? Mas é a mesma magia, né? Lembra que eu falei para vocês, quando você entra na igreja e faz o sinal da cruz, você está fazendo o quê? É um símbolo mágico de proteção. E aí a gente observa, é um dos fundamentos para a gente parar e pensar no quão preconceituoso nós somos com as outras religiões. Porque todas elas, em maior ou menor grau, lidam com magia também. E nós temos que respeitar. Por quê? Porque a mesma magia, a mesma vibração que está no nosso coração, está no coração do outro. Está no coração do evangélico, está no coração de quem é do candomblé, de quem é da igreja católica. A magia é a mesma. Nós só damos um contorno, um entendimento diferente, tá? E aí, para a gente agora finalizar mesmo essa parte do livro, ele fala, gente, de muitas... Aí ele vai falar de raízes, de cipó, de semente, de flores, de frutas. Aí ele vai dando vários exemplos de cada uma delas, tá? Eu não vou... Essa parte que eu falei, eu não vou falar sobre todas aqui, porque vai ficar muito, a gente vai ficar lendo. Mas ele fala, por exemplo, a beterraba é regida pelo trono feminino da evolução, que é o quê? Nanamburuquê. Beterraba é lilás, roxa, né? Aquela cor bonita de nanã mesmo, cor de nanã, tá? Agora, por que eu não posso falar que uma planta é inteiramente de um orixá? Porque a beterraba, ela fica onde? Debaixo da terra. Toda raiz fica debaixo da terra, ela tem regência também de Obá, que é o trono oposto, que é o trono negativo do conhecimento, Oxóssi e Obá. Então, ó, a cenoura, mandioca, mandrágora, inhame, gengibre, né, que ele traz aqui no livro, todos eles têm ligação com Obá também. E aí foi uma coisa bacana do curso, que eu quero até compartilhar para vocês, que assim, não tem, embora a gente tenha algumas ervas que são mais ligadas a determinado orixá, determinada vibração, nenhuma planta, nenhuma erva é exclusiva de um orixá. Então, a espada de São Jorge, ela é só de Ogum? Não, ela não é só de Ogum. Ela carrega mais fortemente a vibração de Ogum. E assim as coisas vão se desenvolvendo. Aí eu trouxe para vocês... O que eu trouxe para vocês? Que eu sei que é o que vocês querem ouvir, que é o que eu queria ouvir também, tá, gente? Fiquei doidinha no curso, porque eu queria falar, se eu queria um curso, ó, até quero que fala tudo para que serve o quê, de quê, para quando que eu uso boldo, quando que eu uso manjericão, quando que eu uso arruda, quando que eu uso guiné, tá? Que, na verdade, foi isso que eu descobri, a gente não vai ter uma apostila única, que fala, ó, boldo é só para isso, arruda é só para aquilo, né? A gente vai aqui estudar, vai falar das atuações das plantas, lembrando novamente, o guia, o chefe da casa, o Jesuel vai lá e fala, gente, vai ter gira de tal linha, vocês vão fazer o banho tal, vocês vão fazer aquele banho tal. Mas e nos outros dias? Você pode fazer um outro banho que você queira? Sim, claro que pode. Pode fazer mal? Claro que não. Só não vai me fazer banho de comigo ninguém pode, que é tóxico, né? Então não vai comer mamona, não vai fazer chá de mamona, que é tóxico. Não vai dar um de requião, lembra do requião que comeu mamona lá? Não vão me comer mamona, que morre, né? A gente precisa ter essa noção. Mas é bacana a gente ir testando essas ervas, fazendo os chás, fazendo os banhos, usando, defumando, né? Para a gente se sentir. Como você se sente com aquela erva? O que aquilo te causa, tá? Eu trouxe aqui para vocês as principais, que é principal mesmo, são as 10 ervas aqui, que são as ervas que a gente mais usa, e eu vou falar das características, assim, de maior atuação delas, tá? Para vocês, mas
tanto que eu não vou nem falar, a arruda é de tal orixá, porque a arruda está ligada a muitos orixás, se não a quase todos. A arruda é uma erva que é utilizada por preto velho, é utilizada por caboclo, mas ela é uma planta utilizada para limpeza astral. A arruda é a purificadora por excelência, tá? Faz descarga de acúmulo negativo de energia, então é aquela, né, cura de espírito sofredor, anulação de processo negativo, tanto na casa quanto nos moradores, tá? Você precisa só fazer banho? Não, a arruda você pode plantar na tua casa, que ela também serve como proteção para a sua casa, seja num vaso, seja no chão, não tem diferença, tá? Mas ela é considerada uma erva quente. Quando eu falo de erva quente, todas as ervas quentes, elas têm atuação de derreter, de diluir, e são ações, vamos dizer assim, mais intensas, elas vão com mais profundidade nas limpezas. E nós temos várias, né? A arruda, ela é utilizada banho, defumação, né? Galinha atrás da orelha, dentro da carteira, né? Então são N usos. Eu lembro muito, logo que eu entrei, assim, para Umbanda, lembro que a minha madrinha falou, põe sempre um galinho de arruda na tua carteira, e eu até hoje carrego, né, o costume, ela ensinou, eu faço, né, são mandingas, né, que todos nós fazemos. E aí, quando você vai fazer, precisa uma receita mágica? Olha, para ser bem sincero, no livro ele ensina, dá um texto lá para você dizer, para fazer a atuação, a ativação da erva, tá? No curso também ele fala, mas faça, eu acho que assim, o mais importante é você sentir, fazer com respeito e ativar aquilo da sua maneira. Quando você vai fazer o banho não é só você lá, pega as folhas, enfia lá, ferve a água, joga na cabeça. Não é só isso. Você vai fazer um banho de arruda, quando você colhe a erva, você já pede licença para o pé. Porque ali tem vida, e é uma vidinha mesmo. Lembra que eu falei que tem seres da arruda, o mundo da arruda, o mundo do manjericão, o mundo vegetal. Né? Então, imagina pequenos seres ali, que não nessa dimensão, mas eles existem ali, moram ali. Né? Então, você pede licença e pede para a planta. A gente vai ficar tudo besta, né? Tudo conversando com planta. Mas pede para a arruda. Quando você vai manipulando, amassando aquela arruda na água morna, na água quente, não precisa ferver também exagerado, tá, gente? Vai fervendo, vai emanando, vai pedindo, né? Peça licença, peça, por favor, Senhor Criador, né? Senhor Oxóssi, a vibração vegetal, o Saim, né? Porque nem todo mundo cultua o Saim, que é o orixá das folhas. Você vai pedindo para quem você lembrar. Se quiser pedir para São Sebastião, também pode, não tem problema. Peça proteção, peça que essa arruda possa te dar o que você precisa, a limpeza que você precisa, e você vai pedindo e vai mexendo. Ó, enquanto você vai fazendo aquela oração e aquele pedido, você vai mexendo na planta, vai, né? Vai esmagando aquela planta na água, e aí você pede que seja depositado naquele banho. Peça licença, Senhor Criador, deposite aqui, por intermédio das tuas forças, da força vegetal, da criação, para que eu possa me servir desses elementos. Sou grato a todos os elementos que o Senhor Criador deixou à minha disposição na natureza, que eu possa utilizá-los para o benefício das coisas que eu preciso, para minha limpeza espiritual, para minha descarga energética, que tire de mim todas essas energias negativas que eu estou sentindo, que eu estou precisando. Então, você vai pedindo aquela licença, pode se fazer da sua forma. Se você quiser rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas faça com, pensamento na erva, né? Então, a mesma coisa, vai colocar na carteira, faça um pedido, para a arruda mesmo, você faz o pedido, Senhor Criador, para proteção das minhas finanças. A gente vive no mundo material, não é pecado ter dinheiro não, tá, gente? Existe aquela cultura de que um bandista tem que ser tudo lascado, né? Tem que ser pobre, isso não é verdade, tá? Pobreza não é sinônimo de humildade, muito cuidado. Riqueza não é sinônimo de soberba. Muito cuidado. A gente tem aquela cultura de que, não, para ser humilde eu tenho que estar aqui, pezinho no chão, calça rasgada, e não é isso.
A humildade e a soberba são atitudes que emanam da pessoa, independente dela ser rica ou dela ser pobre. Vocês sabem do que eu estou falando. Tenho certeza que vocês já observaram isso nas pessoas, né? Então, vamos lá. Além da ruda, tem o parzinho dela, que é o parzinho maravilhoso, que é o guiné, que é outra erva também quente, erva de limpeza, que é a erva cheirosa. Eu gosto, tá? Tem gente que não gosta do cheiro. Tem aqui em casa, tem Você tem o guiné como uma energia, ó. Guiné é planta de Oxóssi e de Ogum. Corta. Energia cortante e curadora, tá? Energética, principalmente das energias negativas formadas pela emoção. Então, a emoção que gera energia negativa, o guiné consegue cortar isso, tá? É cortante mesmo. É como se vocês, energia, a sementinha dela, que parece uma lancinha, que corta, né? E outra, por ser regida por Ogum, o guiné, ele te ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar. Ogum não é a vibração da ordem? O que é ordem? Organização, colocar as coisas no lugar, para ficar reto, para ficar certo, né? Então, o guiné é uma das ervas de corte de demanda por excelência, né? É uma das ervas, junto com a arruda, é uma das ervas mais poderosas para cortar a demanda. Eu acho que foi na minha vida, o primeiro banho que eu fiz na minha vida de Umbanda foi um banho de arruda, guiné e alho, né? Só que e aí eu fiz do jeito que eu imaginava, deixei fervi tudo, aquele um monte, deixei dentro de uma garrafa, ficou, sei lá, uma semana eu tomando banho com aquele negócio, o negócio foi fedendo, foi fermentando, mas eu também não sabia, né? Então faz um banho, faz um banho. Outra dúvida também, gente, eu tenho que ferver, não pode ferver? Ó, normalmente a erva que você não ferve é o boldo, tá? O boldo você não ferve normalmente, não precisa ferver e não deve ferver. Tá? O restante, você não precisa ferver muito para banho. Na água quase fervendo ou morna para quente, você despeja em cima da erva, depois você, para que esfriar um pouquinho, você vai lá, amassa um pouco, a água não precisa virar aquele caldo verde para o banho ficar mais forte, entende? A vibração, o poder da erva não está no caldo mais forte ou menos forte. Eu sei porque é uma dúvida que muita gente tem. Né? Até hoje, ninguém ensina para você vai fazer um mais assim, menos ação. Não precisa tudo isso, tá? Então, e aí a erva seca, tem diferença? Não, a erva seca também é erva. Você faz a mesma coisa, a diferença é que com a erva seca você vai precisar colocar na água morna para quente, tá? Para ela hidratar, você pede a mesma. Como que você ativa o banho? Com o seu pensamento, ativa aquilo. Fala, plantinha, estou precisando da tua energia, vibração, orixá, né? Preciso, ativa, venha, né? Me beneficiar com as tuas vibrações. E aí você faz o banho. Se quiser fazer defumação, também, tá? A defumação tem o mesmo efeito do banho. Vocês já imaginaram para pensar que a homeopatia tem tudo a ver com o que a gente está falando agora? Só que a homeopatia trabalha só com a parte fitoterápica da planta, ou seja, é a parte dos benefícios materiais da planta, né? Então, e isso é inegável, a ciência estuda, comprova o tempo inteiro. O que a gente está falando aqui é de ir além da ação fitoterápica. A gente está indo na atuação mágica da planta. Por isso que a gente precisa fazer essa ativação do banho, da defumação. Senão a gente fica também com o efeito. Qual? O efeito fitoterápico, o efeito do boldo, da guiné, da ruda que elas têm normalmente, tá? Então, o guiné, corte de demanda, limpeza pesada também, tá? Outra erva, que até, gente, eu fui atrás, o único lugar que eu lembrava era na casa da minha madrinha, meu pai foi lá, pegou uma mudinha, um galinho, tentei, acho que ele tá morrendo, vou ter que ir lá pegar de novo, mas é o pinhão roxo. Pinhão roxo é difícil às vezes de achar, mas ele é a folha dele é uma parte assim, ela é bem roxinha, dá uma frutinha assim, parece uma mamoninha roxinha. Sim. Porque o pinhão roxo, ele é a planta
que é para você ter em casa. Até no curso ele brincou, ele fala, peão roxo ele come um egum do café da manhã, um no almoço e um na janta. O que é o egum? É o espírito perdido, né? Ele consome do ambiente todas as energias negativas, então ele é excelente para ter em casa. E para fazer banho também. Só a única coisa, gente, que como ele é um pouco, ele é muito forte, ele pode ser tóxico. Então você não pode fazer um banho assim constante, fazer banho todo dia. Até porque ele é uma erva quente, é uma erva de limpeza mesmo, tá? Mas ele é uma erva, acho que a função melhor dele, ele consome larva e miasma astral, que são aquelas. Lembra que eu falei das bactérias que vão formando no corpo, no nosso corpo? Devido ao acúmulo de energia negativa, e forma larva mesmo, tá, gente? Larva feia, fica podre o negócio, tá? Como se tivesse um tecido apodrecido no nosso corpo energético que cria larva. E o peão roxo tira tudo isso. Então, ele é excelente para auxiliar em processos de cura, né? Você consegue fazer aquela limpeza daqueles miasmas, daquelas larvas, e ele consegue ajudar com essa limpeza profunda no processo de cura. Ele é muito, muito, muito bom. Tanto o caule quanto as folhas, né? Até a sementinha, viu, Cris? Ele ensinou lá no curso, aquela mamoninha que ele dá, aquela frutinha, quando você quiser, assim, no final do inverno agora, tira a semente de dentro daquele negocinho, dá umas descascadinhas nela com estilete, com a tesoura, para depois plantar. Diz que ela nasce mais fácil. Mas o galinho também pega, pelo jeito. Mas vamos para o mais fácil. Eu falei do peão roxo, que às vezes é mais difícil de achar, que não é uma erva que você consegue comprar com facilidade. Tá? Você não vai ir comprar, você não vai achar para comprar. Tem que ser, porque justamente na rua, no mato, você consegue, né? Agora tem essa próxima que eu vou falar, é bem mais fácil, acessível, todo mundo tem em casa, que é o alho. E o alho, você usa a casca, você usa o alho mesmo, o grão do alho, e ele é um ácido astral, é um ácido, ele dissolve, anula todo o acúmulo negativo também, tá? Ele rompe proteção e couraça de outros elementos utilizados para romper energia, para esconder magia negativa, tá? Revelando essa magia negativa e consumindo. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, muitas magias negativas, eu estou falando isso de magia feita assim, você vai lá e faz com a pessoa, ou tem magia que já vem do plano astral direto, não é um encarnado que foi lá fazer um trabalho para você. Tá? Aliás, vocês tirem essas coisas da cabeça de que tudo a demanda é sempre alguém que foi lá, um inimigo seu que foi fazer. Não, gente, nós temos inimigos, infelizmente, em várias partes. E outra coisa, talvez nem que eu estou um pouquinho de tempo, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas é importante a gente falar. Todo médium de trabalho, todo terreiro sofre atuação de demanda o tempo inteiro. Convivam com isso, meus amigos. E outra, Umbanda não é para quem tem medo. Se tiver medo dessas coisas, ficar pensando nisso, pode ir para outra religião. Porque é o tempo inteiro. Então, até falo com o Gisele, Gisele, para com essas coisas. Ficar falando, tá sofrendo demanda. Lógico que tá. O tempo inteiro. Não é hoje. Não foi em tal oportunidade. O tempo inteiro existe ataque das trevas contra templos religiosos. E o médium de trabalho? Também. Eu preciso ficar com medo? Não, né, gente? Lembra que eu falei para vocês que sempre a gente recebe as armas de acordo com a nossa capacidade de lutar. Então, se a gente está lá dentro, todos vocês estão lá dentro, é porque vocês têm defesa também. Vocês têm arma para lutar com aquilo que vocês estão mexendo. Entende? Então, não é para ter medo, de jeito nenhum. Mas também não é para ficar o tempo inteiro achando que, demanda. Para com isso, gente. Isso, olha, isso não faz a gente evoluir. Porque, primeiro, você vive com medo, você vive inseguro. Então, já tenha isso como premissa. O tempo inteiro você vai ter alguma demanda. Tá? Esquece essa luta. Meu Deus. Eu fico vendo aquele Robson Pinheiro, às vezes, na internet, lá, um autor. Porque está tendo um ataque astral. Sempre teve. E está tendo. Você não vive em função disso. Você vive em função do amor, da evolução, da construção. Você não vive atrás das coisas negativas. Então, você vive para se defender. Você não vive para fazer.
Então, o foco é o contrário, né? Foque no trabalho, na melhoria, sempre no positivo, porque a proteção vai ter automático, a gente vai ter proteção sempre. É 100%? Claro que não, porque nada é 100%. Todo mundo tem limitações, inclusive os nossos guias. Mas a gente faz o melhor possível. Agora tá acabando, falta 10 minutinhos. Então, eu vou falar do alho rapidinho. Por que eu tô falando isso? Porque, coitado, Jesuel foi lá, precisou... Gente, todo pai de santo precisa, isso é normal. O pai de santo precisa de alguém, às vezes, de fora, para fazer um fortalecimento, uma limpeza. Isso é a coisa mais normal que existe. Todos os líderes, chefes fazem isso, tá? Não tem nada de extraordinário nisso, não. Tem coisa que a gente consegue romper e vencer de dentro para fora. Tanto eu, pessoa, médium, com os meus guias, consigo vencer e quebrar de dentro para fora, quanto a casa consegue quebrar de dentro para fora, e às vezes precisa ser quebrado de fora para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque o alho, ele vai romper couraças e proteções de magias negativas. E essas magias, gente, ficam muito, muito, muito escondidas. Você não percebe elas, às vezes, por anos. Tem pessoas que ficam com ação de magia negativa anos, sem saber. Vai em um, vai em outro. Por quê? Mas por quê? Foi num pai de santo, foi no terreiro, foi na igreja evangélica e eu não consegui achar. Por quê? Porque é incompetente? Porque é fraudulento? Não, é porque está escondido. Essas magias são escondidas. Então, você precisa... O alho, ele ajuda a remover essa proteção que esconde a magia negativa para poder ser diluída. Então, às vezes, o guia vem e fala, você tem que fazer um banho com alho para ajudar a dissolver essa proteção e, às vezes, precisa voltar lá para, depois disso, desfazer a magia. Assim como existe tecnologia para o bem, existe tecnologia para o mal, gente. A gente tem que usar as armas avançadas. Os nossos guias também, porque a tecnologia mágica, energética é muito grande, tá? Então, próximo, ver se a gente consegue falar mais as duas. A espada de São Jorge, que é outra também, a espada de São Jorge, eminentemente de Ogum, mas também é ligada a outros orixás, a Yansan, a Oxóssi, né? Só para lembrar, a espada de Ogum, ela é verde inteira, e a espada de Yansan, ela tem as pontinhas, as bordas, tá? Amarelas, tá? Então, a de borda amarela é de Yansan e a outra é de Ogum. Mas as duas, gente, servem para cortar males, proteger e guardar, tá? Proteção da casa, proteção do médium, tá? Banho, defumação, né? Só cuidado quando for fazer banho com espada de São Jorge, porque ela, em grandes quantidades, ela pode ser tóxica também. Então, quando você vai fazer banho, você corta em pedaço pequeno, não precisa ferver muito, tá? Porque eu lembro que eu falei, não precisa ficar um caldo verde, até porque a espada de São Jorge não sai cor, né? Pode secar e queimar no carvão para fazer defumação, mas sempre cuidado no banho, por causa que ela pode ser tóxica se for em excesso, tá? Então, tem certa... esse é o cuidado que a gente tem que ter. Você não vai fazer, por exemplo, você não vai fazer para beber a espada de São Jorge, porque ela é tóxica, você não vai tomar. A arruda também, a arruda tem que tomar muito cuidado para tomar. Tá? Tem até, eu conheço alguns remédios, algumas coisas que vão à arruda, mas ela é queimada, tem um preparo especial para não ser tóxica. Então, por que eu estou falando isso? Observem que os guias normalmente não mandam você ingerir nada. É banho e defumação. Por quê? Porque tem muita coisa tóxica que você dá, toma lá. Tá? Já vi, gente, eu já vi guia receitar Aveloz, tá? Para a pessoa ingerir. Vocês sabem o que é Aveloz? Dá uma olhadinha depois na internet. Ele é muito, 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 muito tóxica. Algumas gotas são suficientes para intoxicar a pessoa, às vezes até matar. Tem um caso na minha família, foi lá, tomou, tipo, 6 gotas batido em água e a pessoa foi parar no hospital. Tá? Então, não é assim, tem um cuidado muito, e aí, gente, segura a cabeça aí, pelo amor de Deus. Guia para receitar coisa para tomar, para beber, para ingerir, é assim, muito cuidado,
Até quando vocês forem em algum lugar, se é de tomar, seja... Porque normalmente é banho e defumação mesmo. Justamente para não ter nenhum perigo, não ter nenhuma... Né? Não ter essa cautela. E aí vamos para o nosso querido alecrim, que é uma erva também que todo mundo tem, é de fácil acesso, e é uma erva maravilhosa, a gente come. Essa pode comer, pode ingerir, pode pôr no tempero da carne. Por quê? Ao contrário das outras, que são ervas quentes de limpeza, o alecrim, ele é para limpeza também, mas ele é de uma limpeza, aquela limpeza do dia a dia, não é uma faxina pesada, entenderam? Então, você pode tomar o alecrim também de banho para limpeza, mas a função maior dele é de rejuvenescer, energizar, animar. Tanto que o alecrim é conhecido como a erva da alegria. É a erva que te dá energia, que te dá, né? O alecrim, ou em banho, ou em defumação, ele é para você animar, para alegrar. Então, essa é a função, talvez, maior dele, né? Junto com a parte de limpeza, mas é uma limpeza mais, vamos dizer assim, cotidiana, para o dia a dia, tá? Mas é uma erva de ânimo, fica alegre, fica feliz, o alecrim te deixa feliz, tá? E a alfazema? A alfazema é harmonizadora, ela serve para harmonizar, para equilibrar, para tranquilizar. Então, você pode ver, é muito comum incenso de alfazema. E serve incenso? Serve. Incenso de qualidade e tal, mas o incenso tem a mesma função, porque é o cheiro da alfazema, né? Aquilo vai impregnando, aquilo vai trazendo essa harmonia, essa preparação para a espiritualidade. É um banho muito bom para se fazer para o médium se preparar para a gira também, porque ele traz a tranquilidade, a harmonia e a conexão com a espiritualidade. É uma erva muito, muito, muito boa para utilizar, quando fala em acalmar, processo alérgico, estou falando comigo, aconteceu esses dias, alergia atacada, minha alergia é puro nervoso, né? Banho de alfazema ou de lavanda, tá? Que as duas têm a mesma função. Tranquiliza, energia, calma, tira tudo aquela... Traz essa tranquilidade, tá? E bem rapidinho para a gente... Ainda tem mais. O manjericão. Manjericão é o coringa, é a carta na manga. Quero fazer um banho, não sei do que, faz de manjericão. Por que ele serve? Para tudo. Manjericão não tem contraindicações, mas a função maior do manjericão é equilibrar e regenerar energia. O manjericão é a erva da energia. Alecrim, alegria. Manjericão, energia. Mas as duas são equilibradoras. Tá? Pode comer, pode fazer banho, pode queimar na casa, pode plantar no quintal, tá bom? Todas essas ervas, essas eu tenho em casa também. Tenho bastante coisinha já. Não tem muito espaço, mas fui plantando aos poucos, né? O que eu não matei, porque eu mato tudo, tá, gente? Minhas plantas. Tem gente que tem dedo verde, né? Então, eu não tenho. Meu dedo é... seca a pimenteira, eu planto, morre, né, as coisas. Então, tem toda essa parte de jardinagem aí que não tem nada a ver, a gente tem que se especializar aí, tá? E para o nosso, vamos ver se a gente consegue finalizar, vai faltar ainda rosa branca, depois a gente fala, do boldo. E o boldo, o tapete de Oxalá, a erva de Oxalá, é uma das ervas mais utilizadas, né, para banho, para preparação de médium, para maci. E o que o boldo nos traz? Pensa, Oxalá é paz, tranquilidade, mas o boldo, ele tem a função da confiança. É a erva que nos traz confiança em nós mesmos. Por isso que é uma erva tão boa para o médium em desenvolvimento. Porque o que o médium em desenvolvimento mais precisa? Confiança. Porque a cabeça fica assim, ai meu Deus, será que pode, será que não pode, será que estou certo, será que estou errado? Ai meu Deus, será que eu estou doida? Confiança do boldo. Preciso de uma situação de... Eu vou fazer uma entrevista de emprego, banho de boldo, fico confiante, me envolvo naquela energia, né? Aquece o espírito. O boldo, ele traz a paz de espírito.
Por isso que é o tapete de qualquer boldo, tá? O boldo do Chile, o boldo daquele peludinho mais comum, eles têm o mesmo efeito, tá? E agora acho que eu vou ter que despedir, depois eu falo, depois eu tenho mais algumas ervas quentes, eu trago, depois eu mando para vocês. Mas eu acho que a gente deu para ter um apanhado geral aí das mais utilizadas, deu para ter uma ideia.